vamos estudar o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Essa é a segunda parte deste nosso estudo. E nessa segunda parte, Kardec vai comentar uma passagem de Jesus, quando ele diz o seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo vem. No sentido evangélico, escândalo é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, com ou sem repercussão. Ou seja, ao contrário do sentido comum de escândalo, que é aquele ato que vem a conhecimento público e que choca as pessoas, no sentido evangélico, qualquer vício ou imperfeição humana, mesmo que não venha a público, é um escândalo. E pelas palavras é preciso que haja escândalo no mundo, não devemos concluir que Jesus quis dizer que nós temos obrigação de praticar o escândalo, de praticar o mal. Nós devemos entender nessa passagem que o mal é uma consequência das imperfeições humanas, mas daí não significa que nós devemos praticá-lo. Mesmo porque André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nos lembra: ninguém nasce destinado ao mal. É natural que o devedor venha a sofrer fortes impulsos e recaídas no erro em que faliu. Porém, a provação deve ser assimilada como recurso de corrigenda. Ou seja, nós nascemos com a programação de passar por situações que nos levarão à tentação de cometer um erro que nós já cometemos anteriormente. Mas não para que nós o cometamos, mas sim para que nós resistamos a essa tentação de errar e saiamos vitoriosos espiritualmente. Os homens se punem pelo contato de seus vícios. Cansados de sofrer o mal, procurarão o remédio do bem. Por exemplo, duas pessoas que ficam com raiva facilmente. Do contato entre elas vão ocorrer muitas brigas, muitos atritos. Mas não com o objetivo de que isso fique se repetindo eternamente, mas com o objetivo de que um dia elas percebam que a raiva, a cólera, o atrito só faz mal para elas e procurem então se corrigir, procurem o remédio na prática do bem. E o mal não precisa durar para sempre. Na Terra, não havendo culpados e a necessidade do mal ser corrigido pelo mal, ela se tornará um mundo elevado. Chegará um dia na Terra em que as pessoas, pelo menos a maioria delas, estará tão empenhada em praticar o bem, que não vai mais haver necessidade que na Terra exista as pessoas com propensão a praticar o mal. E então a Terra se tornará um mundo elevado. E o que acontecerá com esses espíritos que persistirem no mal? Eles serão exilados para mundos inferiores, onde poderão continuar o seu progresso espiritual. Só que como eles ainda são propensos ao mal, eles entrarão em contato com outros que são propensos ao mal também, e desse atrito um dia, como já disse o parágrafo anterior, procurarão remédio no bem, se converterão ao bem e aí serão dignos de voltar a habitar um mundo mais elevado. Aquele que, praticando o mal, servir de instrumento à justiça divina, nem por isso deixa de merecer punição. Voltando ao nosso exemplo das duas pessoas que brigam entre si. Aquela pessoa que briga e testa a paciência do outro, ela está sendo um instrumento da justiça divina para trabalhar a paciência do outro. Mas nem por isso o fato dela ser uma pessoa impertinente passa isento de punição pela justiça divina. E qual é a punição que a justiça divina dá a essa pessoa? Que testa a paciência do outro, que é inoportuna, que é colérica, que fica com raiva com facilidade. A punição é a própria consequência natural dos atos dela. Uma pessoa impaciente sofre as consequências de sua impaciência. Ela serve de instrumento para o outro testar a paciência dela? Serve.
e o outro está evoluindo espiritualmente. Mas nem por isso, pelo fato dela ser instrumento para testar a paciência do outro, faz com que ela seja isenta de culpa pelos seus erros. E comentando uma última passagem de Jesus, neste trecho, quando ele fala assim, se sua mão é causa de escândalo, cortai-a, o que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que cada um deve buscar destruir em si aquilo que for causa do escândalo nele. Ou seja, cada um de nós deve buscar corrigir a sua imperfeição. Isso significa cortar a mão. A mão é motivo de escândalo, corta. Ou seja, sua raiva é motivo de escândalo, corta. Você ser maledicente é seu motivo de escândalo, corta. E assim sucessivamente. Corte o mal pela raiz, como dizemos popularmente. E aí o Espírito João Evangelista vai comentar uma passagem, uma frase de Jesus. E nós separamos alguns trechos dessas mensagens aqui, que estão lá na instrução dos Espíritos, para mostrar para vocês. Então João diz o seguinte: as palavras deixai que venham a minhas criancinhas são um chamado para os fracos, os escravizados, os viciosos e os que desconhecem a esperança. Jesus queria que estes fossem a ele com a confiança semelhante às crianças. E o Espiritismo, a seu turno, atrairá para eles os homens de boa vontade. Numa outra passagem, uma jovem cega busca a cura através do espírito Vianney. E o espírito, numa comunicação que nós vamos reproduzir alguns trechos a seguir, explica que ele não pode curá-la, mas nem por isso deixa de trazer para ela uma mensagem de esperança. Então diz Vianney: ela perdeu a vista, pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagre sem que Deus o queira. Dizei, Pai, cura-me, mas que minha alma enferma se cure antes do corpo. Após essa prece, que terá a força para promover no coração dela a coragem e, quiçá, no momento oportuno, até mesmo a cura. Minha pobre sofredora, espera e tem ânimo. Caso a curasse, quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua queda? Confia no bom Deus. E Kardec comenta essa mensagem. Uma aflição que não tem sua causa nessa vida, tem a causa numa vida anterior. Quem matou a espada, pela espada perecerá, significa se é punido por aquilo em que pecou. Por exemplo, quem perde a vista deve ter tido nela a causa da queda. Pode ter escolhido essa expiação segundo a máxima, se seu olho for motivo de escândalo, arranca-o. Então é Kardec comentando o caso da menina que pede a cura da sua cegueira para que ela volte a enxergar. Então tenhamos isso em mente. Nós sofremos as consequências proporcionais e semelhantes às nossas faltas. Por quê? Deus é soberanamente justo e bom. Se nós sofrêssemos mais do que o tamanho dos nossos erros, ou se nós sofrêssemos algo diferente daquilo que nós erramos, a justiça de Deus estaria falhando. E por último, um espírito protetor traz uma mensagem para nós, que nós também, como fazemos nesse estudo, vamos pegar algumas partes, reproduzir para trazer a essência da mensagem. Venham a mim os tímidos, débeis, ignorantes, sofredores, aflitos e infortunados. O remédio que suaviza todos os males da vida são o amor e a caridade. Deus, se me experimenta pela dor ou dá-me alegria, bendito sejas igualmente. Faze que o amor divino não fique adormecido em minha alma. Se tendes amor, possuis tudo o que há de desejável na terra. Com essa mensagem de esperança, a prática do amor e da caridade, que nós possamos seguir em frente, buscando nos tornar cada dia mais pessoas melhores. Muito obrigado a todos, até uma nova oportunidade.